Graças e paz, amados. Hoje nós estamos aqui para mais um bate-papo, mais um convidado. Nós estamos com o irmão Adir Xavier, que também é pastor de uma comunidade aqui, da Igreja Batista de Sidrolândia. E a gente vai bater um papinho, um papo de graça, um papo na graça. Eu queria começar perguntando para o senhor, como é que foi o início da conversão? Se o senhor tinha alguma ideia do que era evangelho, se recebeu o evangelho? Conta pra gente como é que foi esse começo, esse primeiro contato com o evangelho. Ok, graças e paz. Boa tarde. Mateus, na verdade, a minha conversão foi em Campo Grande. Não me lembro, não recordo o ano, mas foi na segunda Igreja Batista de Campo Grande. Não tinha nada de evangelho, não tinha nada de graça, né? Tinha muita coisa sem graça, né? Mas começamos ali. Aí viemos para Sidrolândia depois de um ano e fomos batizados na primeira Igreja Batista aqui. E ficamos um tempo na Igreja Batista, na primeira Igreja Batista, onde o pastor Aníbal Buchaim começou a vir também, começou a trazer esse Evangelho da Graça, né? E aí começou, por causa disso aí, nós saímos da primeira igreja e começou a segunda Igreja Batista. E na segunda Igreja Batista, então, começou o trabalho de pregação do Evangelho da Graça. Porque o pastor Antônio Buchaim vinha, né, para cá, e ele vinha e começava a anunciar o Evangelho. E por meio do pastor Antônio Buchaim, então nós começamos a tomar posse dessa verdade, do Evangelho da Graça, e começamos então a anunciar o Evangelho da Graça a partir de 1980 e alguma coisa, 88 por aí. Mais velho que eu. Por aí, né? Então começou com o pastor Antônio Buchaim, na verdade. Depois fomos para Anastácio e ficamos um tempo em Anastácio, voltamos para cá, né? E aí começamos a anunciar. Mas foi aqui em Sidrolândia que ouvimos o Evangelho da Graça. Com o pastor Antônio Buchaim foi o precursor disso tudo, digamos assim. E a partir daí foi difundindo essa... Aí começou, o pastor Ani começou a tomar posse também. E ele era o pastor aqui, né? E ele começou a nos ensinar e a trazer a revelação da palavra. E foi difícil assim para receber, porque às vezes quando a gente ouve pela primeira vez a mensagem do Evangelho mesmo, tem um certo resistência, né, de não receber aquilo, porque como é de graça, teve para o senhor alguma situação? Na verdade, no meu caso, não houve, porque nós estávamos abertos a tudo, né? E porque não tinha nada, não estava contaminado ainda com nada ainda. Era pouco tempo da conversão que a gente começou a ouvir a palavra também, e depois logo já começamos a ouvir o Evangelho. Então não havia muitas coisas para contestar, digamos assim, né? Havia uma contestação grave da Convenção Batista, né? A Convenção Batista contestou muito, e isso foi uma coisa importante para a gente sair fora. Entendi. Porque eles contestaram justamente a palavra de Deus, né? Entendi. Então, por causa disso a gente saiu fora. A gente, aqui no canal, a gente tenta sempre colocar essas duas vertentes do que realmente é o Evangelho e do que é a religião, porque a gente entende que religião e Evangelho seriam coisas totalmente distintas, diferente, né? Exatamente. Então, o que o senhor poderia falar a respeito disso? Religião e Evangelho são a mesma coisa? Não são a mesma coisa? Um vem travestido do outro? O que seria isso? Evangelho e a religião são coisas antagônicas, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, e a religião tenta encobrir o Evangelho, porque a religião é o homem tentando se religar a Deus, né? É o esforço humano, é o homem fazendo alguma coisa para agradar a Deus, né? Isso é a religião. E quando o Evangelho é Deus nos alcançando em Cristo Jesus pela sua graça, pelo seu amor, e é Deus nos religando a Ele mesmo através da pessoa de Cristo Jesus,
crucificado e ressurreto. O senhor acha que hoje, nos dias de hoje, nós temos mais evangelho ou mais religião sendo difundido por aí? Muito mais religião. É. Uma coisa importante que o pastor Antônio Bujan fez é que ele dizia que ele, antes de crer no Evangelho, né, que ele era um pastor bananeiro, que ele vendia o preço que queriam, né, o preço, e por onde ele passou, e antes dele ter esta revelação do Evangelho, ele passou por várias igrejas, foi pastor de várias igrejas. Ele, quando houve a revelação do Evangelho, ele retornou a todas as igrejas que ele havia passado, falando do Evangelho, falando da verdade, mostrando a diferença da vida dele antes de conhecer o Evangelho e da vida depois de conhecer o Evangelho. Então, mostrando a diferença do que é a religião e do que é Evangelho. Foi mais pontual, digamos mais assim. Pontual. Foi como Áquila e Priscila com Apolo. Com Apolo. Chamou mais para Entendi. A verdade. Entendi. Eu chamo de pastor porque eu frequento a igreja do qual o irmão Adir é pastor. Então, pastor, eu percebo bastante assim, nas suas mensagens, você enfatiza bastante essa questão do descanso, o descanso da alma. Uma vez que a pessoa crê no Evangelho, ela precisa agora encontrar esse descanso em Cristo. E eu queria que você explicasse mais um pouquinho a respeito disso, porque tem bastante gente que recebe o Evangelho, consegue entender pela graça de Deus a mensagem, mas ela não consegue descansar. Talvez não seria uma falta de fé, mas assim um pouco menos de maturidade, talvez. O que seria esse descanso da alma? Como que eu alcanço esse descanso da alma em Cristo? Então vamos ver. Quando nós não cremos no Evangelho, quando nós não temos a revelação da graça de Deus, nós precisamos agir de uma forma, fazer de um meio de que nos traga paz por nós mesmos. Seria mais um desencargo de consciência do que um crer, né? Seria fazer o homem fazendo para tentar chegar lá. Quando nós temos a revelação do Evangelho, esse descanso vem na confiabilidade desse Deus que faz todas as coisas. Então não sou eu que faço, é Deus que faz. E eu começo a ter uma relação com esse Deus, uma relação de intimidade com esse Deus, dessa graça, desse amor desse Deus, que me leva a conhecê-lo mais pessoalmente. E isso me traz esse descanso pela confiabilidade e o reconhecimento de que Ele é o Senhor dos Senhores, de que Ele é o Deus Todo-Poderoso, né? Então, se eu creio nesse Deus e eu estou nesse Deus, como a palavra de Deus nos ensina, então eu posso descansar nesse Deus porque é Ele que está fazendo, né? E se Ele está fazendo, vai ser bem feito. Então eu posso ficar tranquilo, eu posso estar descansado, porque na verdade é Deus que está agindo na minha vida e não sou eu que estou agindo para agradar a Deus, mas é Deus que está fazendo em minha vida pelo seu infinito amor e sua bondade. Seria talvez correto dizer, por exemplo, a pessoa viveu tantos anos de uma maneira onde ela era o centro das coisas, onde ela tinha que cumprir todas as coisas, fazer, e a partir do momento que ela recebe agora, então ela está meio que condicionada à vida velha, agora precisa desarraigar, seria isso? Nós fazíamos um estudo ali na Anastácio e participava um senhor, ele tinha 70 anos e ele devia ter uns mais de 65 dentro da igreja, de religiosidade. E um dia fazendo um estudo, ele chegou no final do estudo e disse, olha, hoje eu estou vendo que todo esse tempo eu fui um convencido, mas nunca fui um convertido. Então, essa religiosidade, esse fazer, esse ter que estar fazendo as coisas, né, que nos leva a não um descanso, mas a um cansaço espiritual, né, onde muitos saem fora porque tem um cansaço espiritual. Então,
A partir do momento que ele creu verdadeiramente no Evangelho, que houve a revelação do Evangelho, ele passou a confiar não nele, mas no Deus em que ele passou a crer. É lógico que isso tem um tempo, né? Até você se descontaminar de toda aquela religião, vai um tempo, e isso aí vai atrapalhando, né? vai dando ansiedade. Descanso não é sinônimo de preguiça, né? Então você tem que... Muita gente acaba confundindo isso, né? Olha e fala assim, então eu não vou fazer nada. Não é não fazer mais nada. Entendi. Mas é fazer crendo naquele que pode todas as coisas. Né? Eu vou orar, eu vou ler a palavra, eu vou estar em comunhão com Deus, mas crendo nesse Deus que, pô, eu estou descansado que Ele vai fazer, que Ele já fez. Lembrando até, abrindo parênteses, lembrei daquela passagem até que Paulo fala, olha, eu trabalhei mais do que todos os outros. Aí ele até fala, não eu, mas a graça. Mas ainda assim ele trabalhou, mas através da graça. Através da graça. Então esse papo de que você não vai cruzar os braços e ficar na sua zona de conforto e boa, então isso não vem ao caso. Não vem ao caso. Nós temos que ter um relacionamento de oração, de leitura da palavra, né, de ouvir a palavra com o Senhor, muito mais do que nós tínhamos antes, porque antes era por obrigação, agora é por amor, prazer, por reconhecimento desse Deus que tudo fez em nós, né? Então há um prazer na leitura, um prazer de estar em comunhão com Deus, na intimidade com Deus. Então se torna totalmente diferente porque é por amor e não mais por necessidade, não mais por obrigação. É uma coisa leve, se torna leve, né? E aí nós descansamos nessa levidade desse Deus que age em nós. Só da gente conversar um pouco, a gente já começa a perceber bastante diferença entre a vida religiosa, de quem é só religioso, e de quem vive pelo Evangelho. Onde foi que você consegue entender onde foi que a igreja se perdeu, se isso é de agora ou não, se isso já vem há muito tempo? Ou talvez reformular essa pergunta, o que seria hoje, ao seu ver, o mal das pessoas na vida quando elas querem conhecer a Deus e acabam se tornando religiosas? O que seria o empecilho? É que, na verdade, as pessoas não conseguem confiar em Deus. As pessoas dizem que confiam em Deus, que creem em Deus, mas isso tudo é balela, né? As pessoas não querem, porque não é apenas eu creio, eu preciso, né? Eu preciso crer nesse Deus de uma forma que Ele seja o tudo para mim. Aquele exemplo que o senhor deu uma vez do avião, eu lembro disso. Eu posso acreditar no avião, mas posso não crer no avião. Exatamente, eu posso. Então, se eu acredito que o avião voa, mas eu não vou voar de avião. Né? É aquele homem que estava andando no trilho, né? no fio de um prédio no outro, atravessando a rua, e todo mundo batendo palma. Ele parou na parede e falou, vocês creem que eu atravesso com um carrinho de mão aqui? Eu falei, cremos, e bateram palma. Ele falou, então você ali, vem cá, sobe aqui no carrinho de mão para eu carregar você e atravessar com você. Aí o cara falou, não, aí não, né? Então que creio é esse? Quando nós cremos, nós descansamos, e é isso. Então eu vou lá e subo no carrinho de mão e confiado que ele vai atravessar comigo tranquilamente, né? Então, é isso que as pessoas, o mal desse é que as pessoas não querem se colocar diante de Deus, a sua vida, para que Deus faça, para que Deus seja o Senhor absoluto da sua vida. Olha, eu vou se Deus me levar, eu vou fazer tal coisa se Deus permitir. Mas nós sempre, uma vez eu estava falando com um senhor já de idade, eu disse, o senhor precisa entregar a sua vida a Deus. Entregar, descansar, deixar. Ele falou, meu filho, eu entrego. O problema é que eu fico segurando na pontinha do barbante. Então, você não entrega, né? O problema das pessoas é que as pessoas não entregam a vida. Entregar está entregue essa Bíblia para você. Eu não quero saber que você vai pôr fogo, se você vai jogar fora, se vai dar para alguém. Eu dei para você, eu entreguei para você.
né? Agora, se eu fico aqui, o que você fez com a Bíblia? Tá guardado? Você está... Não, isso então eu não entreguei. Né? Então nós temos que entregar e deixar que Deus faça da forma dele, da maneira dele, do querer dele e no tempo dele. Né? Entendi. Seria então o não crer hoje talvez o que impossibilita as pessoas, o não se entregar, né? Não se entregar. Muitas pessoas, eu até li isso no livro do George Miller. E o George Miller foi um irmão do passado, acho que século XVIII, talvez XVII, é onde ele diz isso. As pessoas, elas dizem que confiam e se entregam a Deus, mas dizem da boca para fora. Da boca para fora. O homem que realmente quer viver assim, ele tem que agir assim, né? A palavra de Deus diz, as pessoas confiam, né, apenas da boca para fora, mas o coração está bem longe. Né? Por isso que a palavra de Deus estabelece que o crer é com o coração. Preciso crer com o coração. Né? Quando eu creio só com a cabeça, isso não funciona. Né? Fica um intelecto. Fica um intelecto, fica uma coisa muito na razão. Né? E as coisas de Deus não são só na razão. Né? Então é mais a nível espiritual, uma coisa transcendental, que não tem explicação. Né? Eu queria que o senhor fizesse então as considerações aí finais, se o senhor quiser falar alguma coisa para o pessoal. Foi um prazer receber o senhor aqui para a gente bater um pouco mais desse papinho, conhecer um pouco mais do Evangelho, como a gente costuma dizer, igual o pastor Glenn, do Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Amém. E se o senhor quiser fazer alguma consideração final, fica à vontade. Olha, eu só queria desejar a vocês, né, a bênção de Deus aí, que vocês estejam progredindo nesse trabalho de divulgação do Evangelho, que nós precisamos entender que para acessar precisa crer no Evangelho. O inferno está cheio de pessoas com boas intenções, pessoas boazinhas, né? Então nós precisamos crer no Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. E é pelo Evangelho que nós vamos chegar na justiça de Deus, que é Cristo crucificado e ressurreto. Né? E que essa justiça lá na cruz foi para nós, não foi para Cristo. Cristo não precisa de justiça, a justiça foi para nós. Então Cristo morreu e ressuscitou, e nós estávamos em Cristo quando fomos atraídos nele, para que a morte de Jesus fosse a nossa morte, para que a justiça de Deus se estabelecesse em nós. O salário do pecado é a morte. Nós morremos em Cristo para quê? Para que a justiça de Deus se estabelecesse em nós. Né? E aí então, pela ressurreição de Jesus, nós ganhamos uma novidade de vida. E nessa novidade de vida, eu sempre digo, nós não sabemos viver novidade de vida. Se é novidade, eu não sei viver. Por isso eu preciso depender de 100% de Deus. 100% do Espírito Santo. 100% de Jesus Cristo. Para que Ele possa me revelar a verdade. Me revelar por onde ir, o que fazer, como agir, como me portar para agradar a Deus e não a mim. Nós precisamos entender que nós precisamos agradar ao Pai, agradar a Cristo e não a nós mesmos. E o grande problema das pessoas é que elas querem ser agradadas. Né? E nós não estamos aqui para ser agradadas, nós estamos aqui para agradar ao Pai. Tá? Então que vocês continuem pregando este Evangelho da Graça, porque é o único meio pelo qual o Pai tem para nos salvar, que é Cristo crucificado e ressurreto, e nós incluídos nessa morte, nessa ressurreição, né? Para que possamos viver essa vida real que é Cristo vivendo em nós. Amém. Pastor Edir, obrigado Amém. Por disponibilizar um pouco Amém. do tempo aqui para a gente. Irmãos, obrigado pela audiência de vocês. A gente pede para que vocês se inscrevam no nosso canal, comentem, compartilhem também. Sejam vocês também difusores desse Evangelho maravilhoso de Cristo Jesus. E nós nos vemos numa próxima, se Deus quiser. Obrigado. Amém. Amém.